Paz do Senhor, povo de Deus. Jesus abençoe a vida de vocês. Amém, meus irmãos. Tudo na santa paz do Senhor. Glória a Deus. Estou com a Bíblia aberta aqui em Mateus 7, onde a palavra do Senhor diz assim: Não julgueis para que não sejam julgados, porque com juízo com aquele que julgardes, sereis julgados, e com a medida que estiverdes medido, vós não há de medir a vós, porque repararás tu no argueiro que está nos olhos do teu irmão, e não vês a trava que está no teu olho. Ou como dirás o teu irmão, que deixa-me tirar o argueiro dos teus olhos, estando uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave dos teus olhos, então cuidará em tirar o argueiro dos olhos do teu irmão. Não deis aos cães as coisas santas, nem deitais aos porcos as vossas pérolas, para que não as parem, e voltando-se vós despedacem. Glória a Deus. Jesus é maravilhoso, Deus tremendo, né? Glória a Deus. Aqui o Senhor nos ensina, né? Botar todas as situações na mão dele, porque ele é o juiz, ele é o advogado e ele é o nosso bom pastor. Ele é que julga, né? Todas as causas. Ele é que nos justifica de qualquer situação. Ele aqui está falando, né? Para nós, servo de Deus, para não sair julgando os outros. Deixa isso com ele, deixa essa situação nas mãos dele. Não sair julgando as pessoas. Por mais que ela tenha um defeito, por mais que ela erre, né? Por mais que ela seja pecador, mas não devemos julgar ninguém, porque o julgamento pertence a Deus. Será que quando a gente está julgando um irmão, está julgando alguém, será que a gente já olhou para nós mesmos? Será que a gente também não tem defeito? Será que a gente também não erra? Como é que a gente quer tirar, né, a trave do olho do irmão, da vida do irmão, se a gente está com a trave em nós? Como é que a gente quer tirar o defeito do outro se nós temos defeito? Como é que a gente quer ensinar o irmão a ser perfeito se a gente é imperfeito, né? Como é que a gente quer ensinar perfeição aos outros se a gente não é perfeito? O perfeito é Jesus. Então a gente tem que ter muito cuidado, né? A olhar as pessoas, a julgar, a falar delas, né? Apontar um erro de um irmão, de uma pessoa. Temos que ter muito cuidado, porque na mesma medida o Senhor aqui fala para nós, que na mesma medida que a gente julga, a gente será julgado, né? Quando a gente aponta uma pessoa aqui, lá na frente tem 2, 3 nos apontando. Quando a gente julga alguém aqui de algo, lá na frente tem 2, 3 nos acusando de alguma coisa. Porque é sempre assim. Então não devemos, né, apontar, julgar os erros dos outros. Se alguém está olhando para você e está te julgando, está te apontando, está te acusando de algo, e você não fez nada, entregue nas mãos de Deus, entregue a causa nas mãos dele, porque ele vai ser o teu juiz, ele vai te defender daquelas acusações que estão fazendo contra você. Ele que vai ser o nosso juiz, ele que vai ser o nosso advogado, é ele que vai julgar a nossa causa, né? Quando a gente tiver um irmão, um parente, um vizinho, estiver passando por alguma situação, em vez da gente olhar, apontar, julgar,
falar dos erros deles, vamos ajudar, vamos ensinar, vamos falar algo que edifica a vida dele, que abençoa. Se ele estiver errando, vamos falar algo bom para ele, ensinar ele que aquele caminho não é o caminho correto, que aquele caminho que ele está trilhando não é um caminho certo diante de Deus. Vamos avisar ele do erro dele, né? Chamar ele, dar bom conselho, aconselhar, falar uma palavra que abençoa, que vai libertar ele, que vai curar ele, vai tirar ele daquele erro. Mas muitas vezes é mais fácil a gente olhar, apontar, julgar, do que chamar e ter uma conversa, aconselhar, falar que aquilo está errado. Muitas vezes a gente olha para uma pessoa só no olhar, né? Só no olhar a gente julga. E Deus, ele está nos observando. E ele fala aqui na palavra, né? Que com a mesma medida que a gente julga, a gente vai ser julgado. Então, tudo que sai da nossa boca, dos nossos pensamentos, Deus, ele está vendo, ele está sondando. Até a gente em pensar, a gente julgar em pensamento, a gente já está errando. Então, quando a gente vê como servo de Deus uma situação, uma pessoa, que a gente vê que ela ali não está nos caminhos corretos, que ela não está fazendo as coisas certas, em vez da gente julgar, vamos chamar, vamos conversar, vamos orientar, vamos falar que aquilo está errado, para ele não praticar mais, né? Porque esse é o melhor caminho, esse é o melhor conselho. Porque se a gente tem defeito, se a gente tem erro, como a palavra diz aqui, como é que você tem uma trava nos seus olhos e quer limpar o olho do irmão? Então a trave que está nos nossos olhos não deixa a gente falar do irmão. Se a gente também erra, se a gente também tem defeito, mas em vez da gente ajudar, a gente vai julgar? Não, temos que ajudar. Se o irmão estiver errando, estiver passando por alguma situação, a gente como irmão tem que ir lá estender a mão, tem que ajudar. Se a gente passa na rua, vê uma situação de uma certa pessoa passando por uma situação, em vez da gente olhar e julgar, não, vamos lá, vamos falar algo, vamos dar uma palavra, né? Uma palavra que levanta, né? Muitas vezes a pessoa ali só está precisando de uma palavra, né? De um conselho. Muitas vezes a pessoa, ela não... Um abraço, muitas vezes ela está precisando de algo e não encontra ninguém, né? Para falar dela ali. E é chato a gente não poder ajudar dessa forma. Uns tempos atrás, eu passava em um certo lugar, eu vi uma determinada pessoa. E eu já ouvi casos, né, dela. Alguém já falou algumas situações dela, que ela era assim, fazia isso, fazia aquilo. Mas eu sempre passava e eu via sentado ali naquela tristeza e eu sabia que já tinha feito alguma coisa porque alguém falou. Mas eu não conhecia o passado nem o presente dessa pessoa. E eu tinha vontade de passar e falar algo para ele, porque eu sentia uma tristeza nele, né? Eu sentia uma tristeza nele. Mas eu não julguei, eu não fui julgar ele pelo que falaram dele, que ele fazia. Eu não fui julgar. Eu simplesmente passava, eu sentia tristeza no olhar. E eu tinha vontade de falar algo para ele, de falar uma palavra, né? Ali para ele. E eu passava, me dava vontade de falar, só que eu pensava assim, se eu falar, Jesus abençoe sua vida, Jesus te ama, eu olhava para ele e o pensamento falava, todo mundo já fala isso tão do normal, já é tão normal todo mundo falar isso, e seguir. Aí eu pedi a Deus, falei, Senhor, me dê uma palavra, eu gostaria tanto de falar algo da tua parte para aquele rapaz, me dê uma palavra para falar para ele. E orei ao Senhor, descansei, quando foi uma madrugada, Deus falou comigo, me deu a palavra, exatamente a palavra que Deus
me falou que era para falar para ele, era que ele estava precisando de ouvir. Deus me deu uma passagem de Jeremias, me buscar-te-ei, que eu te mostrarei coisas grandes. E Deus ainda me deu mais palavra para falar para ele, e Deus me deu esse versículo de Jeremias, essa passagem de Jeremias, para buscar ele, que ele mostraria coisas grandes. E quando foi no dia seguinte, eu passei, e ali Deus me incomodou para falar aquela palavra para ele. E eu falei. E ele ficou um pouco sem entender, mas a palavra foi falada. Então, assim, eu olhei para ele como um ser humano. Não olhei para ele com um olhar de julgamento, que ele já tinha feito algo errado ou não, que ele estava fazendo algo de errado ou não. Porque quem somos nós para julgarmos as pessoas? Dependendo de como ela seja, como ela se comporta, o que ela faz. Quem somos nós para julgar o irmão? Se a gente não sabe a proporção da situação que ele está passando, que ele está vivendo. Será que alguém também não olha para nós, servo de Deus, e não comenta algumas coisas? Comenta sim. Será que alguém não olha para o servo de Deus e fala um monte de bobagem sobre o servo de Deus? Mesmo não conhecendo o servo de Deus que somos, fala. Mas a gente tem um bom juiz, que é o Senhor. Ele que vai julgar todos aqueles que se levantam contra nós, que fala de nós, que julga, né, a gente, que fala mal. Então, a gente não pode, se os nossos olhos têm travas, não podemos querer limpar as vistas do irmão. Se nós temos defeito, não queremos, né, acusar nem endireitar a vida do irmão. Porque se nós somos falhos, nós erramos, né? Não somos perfeitos, estamos no caminho assim da perfeição, né? Tentando a cada dia a se endireitar diante do Senhor. Ninguém é perfeito. O servo de Deus também erra, o servo de Deus também vacila, tem seus, né, seus contratempos, né? Às vezes não é um erro grave, às vezes é uma bobagem que sai da boca, às vezes é uma palavra que não era para falar, né? Às vezes é uma conversa que não é para ter. Então não devemos julgar o próximo, julgar o nosso irmão, né? Porque na mesma medida que a gente julga, a gente vai ser julgado por Deus. Então, quando chegar naquele dia, vamos prestar conta de tudo que falamos. Vamos prestar conta a Deus de tudo aquilo que saiu da nossa boca, né? Tanto para coisa boa como para coisa ruim, né? Então, não devemos sair julgando as pessoas, não importa o que elas fazem, não importa quem elas sejam. Se você tem uma palavra de incentivo, vai lá e fala. Se você não tem nada, não fale, mas também não julgue, porque você não sabe o porquê aquela pessoa está passando por isso, por aquilo, porque ela está sofrendo assim. Se você não conhecer a situação, não conhecer porquê, não julgue. Entrega nas mãos de Deus. E se alguém te julgou por alguma situação, não discuta, não vá tirar pergunta, não vai tirar satisfação, não vai se justificar perante a ela, vai perante a Deus, que é o teu juiz. Chega diante de Deus e fala, porque Ele sim, Ele vai julgar a tua causa. Se você estava certo ou errado, Ele que vai te julgar, Ele que vai te justificar. Então não devemos, né, julgar o irmão, como a palavra aqui diz, né? Muitas vezes a gente, em vez de ajudar a levantar um irmão, a gente acaba deixando que ele fique mais para baixo ainda, que ele caia mais. Porque a gente não tem a palavra certa para falar. Se não tem uma palavra de incentivo, de apoio, de fé, não fale nada, mas também não julgue. Porque cada um tem as suas lutas, cada um passa pelas suas dificuldades, cada um sabe as pelejas que enfrenta. Então vamos ajudar uns aos outros naquilo que precisamos, naquilo que o irmão estiver precisando de nós. Se for em oração, vamos orar pela vida do irmão.
Se for para jejuar em prol da situação do irmão, vamos jejuar. Esse sim é a coisa certa que devemos fazer. Amém, meus irmãos? Mais uma palavra, né? De conserto da parte de Deus. Todo dia Ele nos ensina, meus irmãos. Todo dia Deus nos ensina através da palavra, né? Andar na verdade dEle, né? Nos endireitar, nos consertar daquilo que erramos. O Senhor, Ele quer a gente sobre a direção dEle. Ele nos ensina tudo, o Senhor nos ensina tudo. Até como a gente não errar, o Senhor nos ensina, né? A gente não ficar cometendo os mesmos erros. Então, a palavra de Deus, ela é a verdade, né? Basta a gente conhecer ela. Tudo que a gente quer aprender aqui da parte de Deus, a como se comportar, a como vestir, a como comer. A palavra de Deus ensina tudo. Não tem outro livro melhor do que a palavra de Deus para nos ensinar a andar nos caminhos do Senhor, né? Glória a Deus por isso, que a gente tem a palavra, que é a verdade, para que a gente não saia cometendo erros por aí, para que a gente não venha, né, ser puxada a orelha pelo Senhor, chamando atenção, para que Deus não venha chamar a atenção da gente, né, com punição, puxão de orelha, porque o puxão de orelha de papai dói, viu? Papai quando puxa a orelha dói, papai quando corrige dói, mesmo que seja para nosso bem, papai dói. Tudo que papai faz para nos consertar dói. Sabe por que isso? Porque ele ama, ele nos ama. Ele tem um cuidado muito grande conosco. E às vezes quando ele quer que a gente se conserta, se endireita, às vezes é necessário esse puxão de orelha, esse conserto da parte dele. Mas ele nos ama, ele cuida de nós. Eu prefiro ser puxada as orelhas pelo meu pai que cuida de mim do que pelos outros, pela mão do homem, né? Jesus é bom o tempo todo. E tolo é aquele que mexe com os servos de Deus, né? Tolo é aquele que não entende o trabalhar de Deus na vida de um servo e mexe, né? As pessoas elas têm que ter muito cuidado com o que elas fazem, com o que elas falam dos servos de Deus. Porque ninguém sabe a intimidade de cada servo com o Senhor. Ninguém sabe como é o cuidado de Deus com cada um. Então as pessoas às vezes agem com tolice, né? De ficar mexendo com os servos de Deus, mexendo com quem não conhece, né? Glória a Deus por isso. Que o Senhor Jesus continue abençoando a vida de vocês, né? Todo o mal contra a vida de vocês nesta noite já caiu por terra em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que o Senhor venha guardar a vida de cada um. Amém, meus irmãos? Mais uma palavra de fé da parte de Deus para a vida de vocês. Fica com Deus.